Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir em Lucas 12. Aleluia, glória a Deus. Querido Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos algo sobre ansiedade e estarmos ansiosos. A ansiedade, ela, do ponto de vista da saúde, dizem que se tornou uma epidemia, ou seja, algo que se alastra, uma doença que se alastra, e significa que nós somos uma população que padece da ansiedade. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Um pouco não, vamos falar tanto quanto der. A mensagem é neste sentido, falarmos sobre ansiedade. Há quem diga, e se diz muito por aí, que se tivermos que falar numa doença do século, essa doença é ansiedade. Às vezes se alterna essa palavra por depressão, mas no fim nós vamos ver que está falando da mesma coisa. São duas palavras para se referir a situações psíquicas e estão falando, na verdade, da mesma coisa. A ansiedade leva à depressão. Então nós estamos, na verdade, falando da mesma coisa. E ainda há uma outra coisa, que particularmente me impressiona demais. Dizem que o Brasil é o país campeão mundial de ansiedade. É a população mais afetada por ansiedade. Então não tem carnaval que tem de jeito, não tem samba, não tem pagode, não tem sertanejo, não tem cerveja, que dê jeito no problema da ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, surpreendente isso, né? Ainda que a ansiedade seja uma situação de toda a humanidade, se é verdade essa informação, o Brasil é o país mais ansioso. De modo que, se nós somos brasileiros e vivemos no Brasil, então nós temos que estar atentos a esta situação, não é? Encararmos essa realidade e vermos os caminhos que nós temos no Senhor para vencermos esse estado. Então vamos ler aqui. Eu vou ler do 22 ao 32. Eu leio a primeira parte do versículo, os irmãos completam. Diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: nem pelo vosso corpo, quando é a vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm
licença, nem ceder. Todavia, Deus nos sustenta. Quanto mais fazeis, gastar. Qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar por todo. Vamos repetir esse 25, irmãos. Qual de vós? Vamos repetir juntos. Qual de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar pouco. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, vamos também repetir esse, irmãos. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, Quanto mais homem de pequena, Senhor Jesus, homens de pequena fé. Vamos repetir isso, irmãos? Homens de pequena, E para não jogar tudo sobre o ombro dos irmãos, vamos dizer assim, mulheres de pequena fé. Aleluia. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, ou beber, e não vos entregueis. não vos entregueis a inquietações. Vamos repetir essa última frase? Não vos entregueis a inquietações. Vamos repetir de novo? Não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Aleluia. Vamos repetir esse versículo também. Os gentios e... Só um minutinho. Observem aqui, os gentios e o que o Pai sabe a nosso respeito. Então vamos lá. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Sim. Buscai antes de tudo. Seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir de novo, irmãos. E tudo seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não temais, ó pequenino rebanho. Porque o vosso Pai se agradou em amar o seu reino. Aleluia. Vamos repetir também esse versículo? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em amar o seu reino. Aleluia. Querido Pai, em nome de Jesus, Amém. colocamos nas tuas mãos esse texto tão precioso. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê a clareza, de modo que possamos ser iluminados, ajudados e também, Senhor, curados de toda ansiedade. Fala, Senhor, ao nosso coração. Dependemos de Ti. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o texto aqui, assim como também em Mateus capítulo 6, o texto tem boa semelhança,
na passagem paralela a esse texto, de uma forma geral, o Senhor está falando das riquezas materiais, né? Nos versículos anteriores, o Senhor já vem falando disso. No verso 13, em diante, o Senhor toca nesse assunto, porque um homem ali, no meio da multidão, pede a ele, a Jesus, que faça algo sobre repartir herança. Isso está no verso 13. E no 14, o Senhor Jesus vai dizer: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E ao longo de todo o contexto, nós vamos entender que Jesus está dizendo o seguinte aqui para essa pessoa: eu estou falando do reino e de coisas celestiais, e você me vem com uma coisa tão terrena como partição de herança? Né? Pela manhã eu tenho compartilhado que Jesus estava ali num duelo terrível com os opositores e uma mulher fez uma exaltação à mãe. Bendito o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Está fazendo um elogio à mãe. E Jesus diz: antes, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e a pratica. Aqui é uma situação semelhante. O Senhor está falando, eu estou falando de coisas do reino. Você vem com mãe? Mãe é coisa da terra, filho. Não estou aí com a minha mãe agora. Eu estou falando das coisas do reino. Eu estou falando de ouvir a palavra e praticar. E aqui também, o Senhor está falando das coisas do reino e o homem vem com herança. E o Senhor vai prosseguir, então, dizendo palavras aqui sobre as coisas materiais e o cuidado da vida. Não é? Nós trabalhamos porque precisamos sobreviver, precisamos de um sustento. Mas uma vez que a gente obtenha o ganho, nós não vamos gastar só com o que precisamos. Nós vamos gastar com muitas coisas supérfluas, se sobrar, né? Mas eu posso dizer que, de uma forma geral, para nós tem sobrado. E dá para fazer várias coisas com o que sobra. E precisamos tomar cuidado com isso. Quando o Senhor fala da palavra lançada, na parábola do semeador, diz que uma parte cai à beira do caminho, as aves vêm e comem. É aquele que ouve, não entende, e a palavra não germina, nem gera coisa alguma. A segunda situação é aquela que cai em solo rochoso. Isso fala de um interior endurecido e que não se deixa ser amolecido. Então a palavra, num primeiro momento, causa uma empolgação, mas logo o Senhor diz: vem a prova e reprova, porque a palavra lançada não conseguiu lançar raízes com profundidade, porque o solo é pedregoso, ou seja, o coração é endurecido, e a palavra, ainda que chegue a germinar alguma coisa, a terra na superfície é muito pouca, e a semente precisaria de mais profundidade para lançar raízes. Não encontra raízes, não encontra água, não encontra suprimentos, o sol bate, falando das provas, e seca, e acaba. Não vai. Isso é muito frustrante. Então, nesse sentido, está falando de um coração que não resiste ao Senhor. A princípio, o nosso coração é cheio de coisas endurecidas, é cheio de pedras, de durezas, que são figuras de sermos resistentes ao Senhor, mas temos que deixar o Espírito do Senhor ir nos quebrantando, ir retirando as pedras, para que as raízes da palavra se aprofundem,
se firmem e possam chegar a produzir fruto. Se as pedras não são removidas, o que foi lançado vai ser perdido. E a palavra não vai prosperar naquela vida. Aí, a terceira situação. A terceira situação fala que lança-se no solo, porém há uma situação de superfície. A pedra é uma situação interior de um coração que resiste ao Senhor. Agora nós vamos falar de coisas da superfície. Lança a semente na terra, a planta germina, nasce, cresce, mas diz que em paralelo crescem espinhos. Espinhos. Alguém já viu isso de perto? Crescem espinhos em torno da planta que está crescendo. Eu tive a oportunidade de ver isso uma vez, muito claro. Eu caminhava num lugar aí e eu vi crescer uma planta muito bonita ali, no lugar que a gente caminhava. Mas eram todos os dias, eu vi que pouco tempo depois começou a crescer uma planta espinhosa do lado. Impressionante, do jeito que está aqui. E essa planta foi crescendo e foi como que abraçando aquela que eu achava bonita. E por fim matou. Depois de um mês, mais ou menos, essa planta espinhosa que foi crescendo, ela produzia, os galhos eram espinhosos, até as folhas eram espinhosas, e produzia uma bolotinha assim que também era espinhosa. Quem trabalhou com isso na terra deve saber do que se trata. E eu fiquei muito impressionado, aí eu lembrei dessa passagem da palavra. E ali o Senhor fala que esses espinhos, essas coisas da superfície que vêm por cima, as pedras sabotam por baixo, por dentro, não deixando as raízes se aprofundarem. Essa daí sabota por cima. E o Senhor vai dizer que esse espinheiro são os cuidados da vida e o amor às riquezas. Os cuidados da vida e o amor às riquezas. Está me fugindo aqui exatamente a palavra. Eu vou pesquisar aqui. Mateus 13. A fascinação das riquezas. Mateus 13, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Olha que palavra, irmãos. Não é amor, é fascinação das riquezas. Sufocam a palavra. Então são duas coisas. Os cuidados são as coisas relacionadas a responsabilidades. Temos que pagar as contas, né, irmãos? Então temos que trabalhar. Temos que fazer as compras necessárias para alimentação e as demais coisas. Mas precisamos tomar cuidado para que o trabalhar não seja consumido excessivamente. Nós temos que crer no Senhor, crer na bênção do Senhor e crer que o Senhor multiplica o que nos dá, de maneira que, se somos responsáveis com os nossos gastos, temos que ser responsáveis com os nossos gastos. Não podemos gastar mais do que ganha, conta simples. E parece que aí há uma outra epidemia. As novas gerações não sabem gastar o que ganham. Gastam mais do que ganham. Então vivem endividados. É como não aceitar a condição e quer ter mais do que pode. Então isso é ir além dos cuidados. Então isso pode ser esse espinheiro que cresce e sufoca.
Fica tranquilo, o Senhor cuida. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro e compre o que o dinheiro permitir. Aceite as limitações. Alguns o Senhor quer bem rico, mas eu não tenho visto o Senhor querer pessoas bem pobres, não, irmãos. Eu não tenho visto. Quem está bem pobre mesmo, que falta, é porque o coração não é reto diante do Senhor. Quem é reto do Senhor pode viver um padrão simples, mas não é bem pobre. Não na nossa condição brasileira aqui. Então, não ter dinheiro para comprar o que precisa, de uma forma geral, não é porque falta, não. É porque está gastando mais do que ganha. Então, isso é uma questão com relação aos cuidados. Mas depois vem um outro assunto, que é a fascinação pelas riquezas. Nós estamos falando de ansiedade. Os cuidados da vida geram muita ansiedade. E a fascinação pelas riquezas. Irmãos, isso é totalmente dispensável. Tenha o carro que você pode ter. Viaje quando puder. Não gaste mais do que você pode. Nem com as coisas do sustento, e muito menos com a fascinação das riquezas. Sobrou? Oferte, tenha onde gastar bem na obra do Senhor, ou então faça um depósito, faça uma poupança, faça uma reserva. E aí entra um outro problema brasileiro, tipicamente nosso, irmãos. O brasileiro não sabe poupar. Nos outros países, há uma educação escolar até, ensinando as pessoas a pouparem. Quanto você ganha? De 100% do que você ganha, tanto é para isso, tanto é para aquilo, tanto é para aquilo outro, e 10% ou 15%, não sei exatamente, tem alguns que falem até 20%, não é para gastar, é para economizar. Educação financeira. Então, está aplicando bem o dinheiro, mas isso é bastante mórbido também, né? Mas é legal, está cuidando da vida, quer dizer, cuidando da morte, né? Se quer ser bem enterrada, se quer ser enterrada em mim, então precisa guardar dinheiro agora, né? Não dá correria para os outros, né? Então, fascinação pelas riquezas. Não se exceda, porque isso vai gerar ansiedade. Vai gerar ansiedade. Então, precisamos estabelecer limites na vida, não é? E voltando agora aqui para Lucas 12. Então esse homem levantou lá falando de herança, o senhor falou, não, eu não estou aqui para isso. No verso 15 vai dizer, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Paulo vai dizer 2 vezes, vai dizer em Efésios e em Colossenses, que a avareza é idolatria. É ter o dinheiro como um Deus. E como isso pega o coração dos homens. Porque a vida dos homens não consiste na abundância dos bens que possui. Olha como isso domina o coração dos homens. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste nisso. Ou em outras palavras mais simples, não é isso que vai trazer a ele paz e alegria. Por que é que as pessoas querem ser ricas? Ou, se não ser ricas, por que as pessoas querem ter mais recursos financeiros? Por fim, irmãos, estejam certos. Tudo que se quer comprar
todo conforto que quer se ter é para obter essa duplinha: paz e alegria. Paz e alegria. Aí a pessoa se torna até mesmo milionária e não tem paz, e não tem alegria. E muitos até mesmo têm que cuidar e administrar o que tem. E nesse cuidar e administrar essa grande fortuna, que talvez alguns cheguem a fazer, a paz vai embora. E a alegria, então, pula antes. Não consiste na abundância dos bens que tem. Então nunca pense, eu seria menos ansioso se tivesse mais. Não se engane com isso. Isso é o pensamento do mundo. De modo algum pode ser isso. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer, o cara estava se dando bem, muito bem. E os campos estavam produzindo muito. Isso desperta nas pessoas muita admiração. Nossa, e o fulano? Você sabe do fulano? Você tem ouvido falar do fulano? Faz tempo que eu não vejo ele. Aí o outro fala: não, ele está bem, viu? Ele está muito bem, rapaz. Ele está num emprego, ou abriu um negócio. O cara está bem, meu. Está bem? Está bem? Irmãos, quem está bem? Quem está bem é quem tem paz e alegria. Não, mas ele tem, a oficina dele bomba, meu. Não tem mais aonde. Está assim, ele não dá conta do trabalho que tem. Ou ele está no emprego. Nossa, é um empregaço, está com um saláriozão. Está bem? E o pessoal fala assim: está bem? Está bem? Quem que está bem, irmãos? Está bem quem tem paz e alegria. Então nós temos que pensar naquilo que de fato nos proporciona paz e alegria. Por quê? Porque paz e alegria, irmãos, é exatamente o contrário do quê? De ansiedade. Prosseguindo aqui, verso 18. E disse: farei isto, muitos planos, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu fruto, todo um produto e os meus bens. Oh, os planos estão lá em cima. Então direi à minha alma: olha que engano, irmãos. Tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa. Irmãos, esse descanso, ele pensa que é sinônimo de paz. Esse descansa tão ancorado nos seus bens. E ele chega a pensar que isso é paz. Não, irmãos. Fortuna não tem nada a ver com paz. Aí vem aquelas frases bestas, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra. Que imbecilidade, meu. Vai estudar, rapaz. Deixa de falar bobagem. Provérbiozinho de boteco. O que é isso? Para de beber, rapaz. E como a gente ouve essa imbecilidade, né? E o pessoal fala sério, meu. É o que o cara está achando aqui. Mas Deus lhe disse. Não, ainda no 19. Eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, presenteie-se. Você merece. E não chega a nada, não tem nada. Como é que paz e alegria é tão diferente disso? Essa é a visão essencialmente mundana. Isso não pode habitar no nosso coração, irmãos. Ainda que tenhamos, de modo algum isso deve habitar o nosso coração. Porque é mentira. O dinheiro nunca, mas nunca traz paz. Essa é uma mentira muito grande. O ter
nunca traz paz. Pode trazer alguns momentos de passeio, isso e aquilo, mas isso é tão distante de paz, irmãos. Recentemente, um conhecido preparou uma viagem. Ele e um outro casal amigo. Preparou. Aí foi. Aí ele voltou. Aí quando voltou, eu perguntei: e aí, fulano, como é que foi o passeio? Foi legal? Ah, rapaz, foi nada. O outro casal teve um problema de saúde na véspera de sair, precisou ir para o hospital, não foi viajar. E eu fui e tal, e a mulher só reclama por conta de uma dor que ela tem. Só reclama, rapaz. Acabou com o passeio. Eu não vi a hora de voltar. E a volta, então, que durou 14 horas de ônibus? Eu nem vou perguntar mais nada, né? E às vezes com o capão na mão, né? Misericórdia. E eu vou dizer, eu estava nos dias, a vida está na rotina, né, irmãos? A vida está na rotina. Mas essa ansiedade, eu vou falar um pouquinho daqui para diante, por vezes são situações que a gente cria, que é o que eu estou tratando aqui agora. Então, não endureça o coração, não entre na fascinação das riquezas, não se entregue aos cuidados, às responsabilidades, sem confiar na provisão do Senhor. Então, são situações que nós temos que cuidar para não produzir, senão nós mesmos vamos estar gerando problemas para nós. Isso é saber viver na fé. Agora, independente da gente fazer as coisas todas bem feitas, irmãos, ainda um procedimento maligno, que Paulo chama de dardos inflamados do maligno, que ele lança. Entrou e você começa a pensar bobagem. Tem que apagar. Dardo inflamado do maligno, qual que é o remédio para eles, irmãos? Irmãs? Oi? Não, é o escudo da fé, mas serve o capacete também. O escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É que eu falei de tchum na mente, né? Aí é o capacete mesmo. Tá certo. Então, o fato é que Paulo fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Estar armado de alguma coisa não dispensa a outra. Eu preciso do escudo e preciso do capacete. Não é? Tá certo. Então, são coisas que vêm. Você pode acordar de manhã para a sua rotina, que está bem administrada, mas você pode acordar ansioso. É uma coisa gratuita. Aquela respiração meio curta, aquele certo torpor mental, e está tudo em ordem. Você está no emprego, você está empregado, não há previsão de que você vá ser dispensado, você tem os seus recursos, mas há uma ansiedade gratuita. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre torpor mental. Viu, André? Eu fui estudar sobre assídia, né? A assídia é uma coisa, o torpor mental é outra. Eu vou explicar. A assídia era uma coisa que na igreja primitiva, os pais da igreja tratavam com isso com certa frequência. A assídia é uma preguiça. É uma preguiça, um relaxo com coisas que nós não podemos ser preguiçosos e relaxados. Tem que ler a Bíblia, irmãos? Se você não lê, você foi vencido pela assídia. Tem que vir na reunião?
Crente vive sem igreja? Não. Mas hoje eu estou cansado. O que é isso? Assídia. Pode ser uma ação maligna também. Costuma ser. Uma ação maligna na qual você não pode se entregar. Então, é bom a gente ter hábitos definidos. Até mesmo com horário definido. Vai lutando até ter, vai buscando até ter. Hábitos de orar num determinado horário, de ler a Bíblia num determinado horário, de não colocar as reuniões da igreja em segundo plano. É hora de ir para a igreja, é hora de ir para as reuniões. E quanto a isso, a gente precisa, está me faltando o termo, uma certa não, bastante, acho que é assiduidade, oi? Exato, disciplina. Tem a questão da assiduidade, né? É fazer as coisas conforme tem que ser feitas. Mas aí dá uma preguiça, dá uma moleza. De trabalhar eu não deixo de ir, porque se eu não for, o patrão me manda embora. Mas ler a Bíblia. E na reunião, quem que vai me cobrar? Talvez um irmão, uma irmã amorosa vai cobrar e você vai ficar até bravo. Mas, né, deixa para lá. Então tem coisas que a gente não se dá o luxo. Mas as coisas espirituais a gente se dá o luxo de não fazer, irmão. Isso é assídia. Você entendeu, André? Isso é um dos pecados capitais que se dizia. O torpor é semelhante. O torpor é um estado mental. Não é um relaxo, mas é um estado mental. Sabe aquele sono que dá no começo da reunião? Isso é torpor. Sabe aquele sono que dá bem na hora de você ler a Bíblia? Aquela dificuldade para orar na hora que você fala, agora eu vou orar. E a oração não sai? É verdade. Ou que nem numa reunião de criança, há muitos anos atrás, uma irmã ouviu assim a criança falar, Senhor, te lava no meu sangue. Foi você que me contou isso, Sônia, há muitos anos atrás. Mas no caso da criança é não saber, né? Mas no nosso caso, quando saem essas pérolas, é torpor mental. E isso é um poder maligno que tem que ser. Não, Senhor, primeira coisa, eu vou orar. Senhor, primeira coisa, me dê uma mente boa para oração. Eu não sei orar como é conveniente. O Espírito é que me ajuda. Então começa pedindo socorro por tal do torpor. Então, voltando aqui no assunto, no verso 20, o Senhor vai dizer para este homem, mas Deus lhe disse, louco, você está aí folgadão, achando que se deu bem? Come, bebe, regala-te, você se deu bem na vida. Mas Deus vai dizer a este homem, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Jesus disse lá em Mateus, ajuntai para vós outros tesouros no céu. O que é tesouro no céu? É tudo isso que a gente faz, vivendo para o Senhor. Não é? Então você vem a uma reunião, o Senhor bota um crédito para você lá. Você dedicou um tempo à leitura bíblica, o Senhor põe um crédito lá. Você orou, o Senhor põe um crédito lá. Você se lembrou de algum irmão em necessidade e intercedeu por ele, o Senhor põe um crédito lá. Tesouros no céu. Aí quando chega lá, você nem se dá conta, porque a vida é dura, né? Aí você chega lá, você está com um crédito que não acredita. Não adianta chegar lá com o extrato bancário. O Senhor tem um outro extrato lá. Né?
E o que tens preparado, para quem será? Ah, foi para o mundo, Senhor. O senhor viu, eu tinha que trabalhar muito. Foi, meu filho, você marcou, é bobeira. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então tem um ser rico para com o mundo, e desse aí nós temos que correr, porque quem busca rico cai e tropeça em muitos males, é a advertência de Paulo. Basta ter o que é bom para o sustento e gastar com disciplina, e nunca esquecer de ofertar e de ajudar os outros. Ajudar mesmo, irmão, ajudar ajudado. Agora, indo no texto que a gente leu. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Por esse problema de confiar numa fortuna terrena, de correr atrás de um bem terreno, e não buscar a Deus, e não acumular tesouros nos céus. Amados, uma coisa é certa: se você se esforça para acumular tesouros nos céus, fazendo o que é certo, procurando agradar o Senhor, você tem um tesouro no céu. É certo que esse crédito está lá. No mundo, que garantia você tem, mesmo que tenha? Grandes fortunas desapareceram da noite para o dia. Foi dormir rico, acordou pobre, por conta de uma virada política, por conta de uma quebra financeira. Há muitos anos atrás, há quase 100 anos atrás, houve a famosa quebra da Bolsa de Nova York, 1929. O Empire State já existia, e lá tinha um monte de escritórios. E muita gente se atirou de lá. Bilionários. E isso não parou até hoje. Então, se você corre atrás de ser rico para com Deus, é certo, o teu crédito está lá, há um tesouro no céu, guardado lá. Agora na terra, por mais que você ajude, você nunca está certo de nada. Oi? É um número. Isso é patrimônio, isso é do ativo. Não tem isso aí? Isso é do ativo fixo. É. Cai nessa. Pode. Sim. Porque não consegue baixar o padrão. Às vezes, né? A aposentadoria baixa o padrão, né? Então. E eu já vi várias histórias de gente que aposenta e fala, agora eu vou pescar. Aí, o pessoal fala isso mesmo. Aí acontece algumas coisas. Primeiro, fica doente. Trabalhou, deixou a saúde no trabalho. Aí já não tem ânimo para pescar. Aí ele vai pescar. Pesca um mês, 2, 3, já não quer mais pescar. Cansou de pescar. Aí vai ficar parado com a boca aberta, cheio de dentes, esperando a morte chegar. Como diria Raul Seixas, né? Olha só. Meu Deus do céu.
Meu Deus. Então, é para se arrepender. Se não morreu, perdeu as pernas, isso é misericórdia de Deus. Agora, pensa bem nas bobagens que você falou e se arrepende aí. Então, gente ruim que demora para morrer, é misericórdia de Deus. Não é para sofrer, é para se arrepender. Prosseguindo aqui. Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida. Não andeis ansiosos. O que é ansiosos aqui nesse contexto? São inquietações. Inquietações. Calma. O Senhor cuida de você. E Ele já te deu o que você precisa. Só tem que acalmar a mente e colocar a confiança no Senhor e se arrepender de caminhos próprios. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Verso 25. Aí ele vai falar para refletir na situação das aves ou dos corvos. Se o senhor cuida de um corvo nojento daquele, não vai cuidar de você? É interessante ser corvo aqui, não é? Observar os pardais, ou, né, que é um passarinho mais comum, observar os canarinhos. Não, observar o corvo, aquele bicho nojento. Ele come de tudo, coisa boa, semente e carniça. Se Deus cuida de um ser desse, Ele não vai cuidar de você. Quanto vocês não valem muito mais do que as aves? Aí no 25, o Senhor nos leva a uma reflexão. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tem gente, o diabo é sutil, ele coloca a culpa em quem não demonstra ansiedade. Então, quem não tem fé em Deus, se sente culpado de estar ansioso. Que isso pode parecer irresponsabilidade. O problema está aí, você não faz nada? Eu tenho que fazer alguma coisa. E para não se sentir culpado do que ele não pode mudar, se entrega à ansiedade. Aí fica roendo os dedos para os outros verem que ele está ansioso. Se não pega mal, ficar tranquilo quando a coisa não está boa. Porque quem fica tranquilo quando a coisa não está boa, das duas uma, ou é crente, ou é irresponsável. Se não é crente, é irresponsável. Eu estou falando que muitas pessoas, para não parecerem irresponsáveis, ficam falando do seu problema para todo mundo, ficam demonstrando aquela preocupação no que não pode resolver. E isso consome a vida, consome a saúde. A ansiedade não muda nada, é o que o Senhor está falando. No 26, o Senhor nos leva a outra reflexão. Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, nós não mudamos nem as mínimas coisas, a não ser pela oração e pela fé, irmãos. Pela oração e pela fé. É claro, não podemos negligenciar nunca as nossas responsabilidades. Mas tem coisas que não há como mudar em face dos esforços que eu tenho aplicado. Então, como é que eu compenso o que falta aos meus esforços? Os meus esforços não estão resolvendo. Então, como é que eu dou um plus? Como é que eu acrescento alguma coisa ao que eu tenho? É oração, é fé, é confiança e espera confiantemente no Senhor. É impossível que o Senhor não socorra. Se nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Aí ele vai dizer para observarmos os lírios que não
que não fazem nada e Deus os veste com muita beleza. E por fim, do 28, ele vai dizer assim: quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Esse é o X da questão. A ansiedade só se resolve com fé. E como é que se pratica a fé, irmãos? Oração. Oração. Se você orar, a fé cresce, você ora, obtém, isso vai aumentando a sua confiança, vai aumentando a sua fé. Você tem a esposa, você tem o marido. Marido e esposa é um poder incrível de oração. Temos que aprender a orar como marido e esposa, como casal. Afinal de contas, nos dizeres de Moisés, no seu cântico, um põe para correr 1000, 2 põe para correr, né? Mas se ainda assim a oração não flui, você está abatido, está desanimado, não consegue orar em casa, nem sozinho, nem com a esposa, vai no grupo de oração, põe no grupo de oração que a igreja vai te ajudar, mas procure desenvolver a sua própria fé. Mas não conseguiu? Vai no grupo de oração. Vem na reunião de oração. Ah, os irmãos não se sentem obrigados a vir na reunião de oração. Irmãos, vai chegar dia que você vai falar: ai, por que eu não fui na reunião de oração? Profecia. Tem dificuldade? Recebe a oração dos presbíteros. Todo sábado à noite. Os presbíteros estão aqui para orar pelos problemas de cada um. Então, quanto à oração, irmãos, eu estou com a minha consciência livre de qualquer acusação. Eu estou falando de oração todo dia. Eu estou oferecendo condições práticas de oração aos irmãos todos os dias. Essa culpa eu não levo para o tribunal de Deus. Agora, cada um tome a sua iniciativa. A fé não cai como um raio na cabeça. A fé é uma planta que você semeia. E você vai regando. E a tua fé vai aumentando. A tua confiança vai aumentando. Você vai obtendo o que precisa para si, para a sua casa, e você começa a ser alguém de oração na vida dos outros. E esse é um testemunho tremendo que nós damos no mundo. É uma das maneiras mais eficazes que tem de se pregar o Evangelho. No seu trabalho, talvez se você for falar de Jesus, você vai ter problema. For falar de salvação, você vai ter problema. Mas você está lá convivendo com a turma. E um dia o colega chega lá para baixo. Aí você falou: fulano, tá tudo bem? Não, rapaz, estou com um problema. Posso orar por você? Ora por ele. E no dia seguinte ele vai falar: meu, aquela oração resolveu tudo. Esse é o Evangelho. Isso é um Evangelho poderoso. Aleluia. Oi. Amém. Tá vendo? Você quer testemunho maior do que esse?
Você revelou Deus a ele. Agora, o que ele vai fazer com Jesus é problema dele, mas que está evangelizado, está, não é? Tem coisa mais prática do que isso? Socorro maior do que isso? É como as pessoas que iam atrás de cura e Jesus curava, mas vai querer a salvação? Porque cura é uma coisa, salvação é outra. Mas está evangelizado. E Jesus percorria todos os lugares, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Esse é um evangelho tremendo. Amém, irmãos? Então, meu tempo deu por hoje. Da próxima vez a gente continua. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti por ser o nosso Deus e Pai provedor. Aumenta-nos a fé. Livra-nos de sermos crentes de pouca fé. Não queremos ser pouco crentes, Senhor. Queremos ser muito crentes. Livra-nos de sermos de pouca fé. Ajuda-nos a alimentarmos a fé, orando, lendo a palavra, andando na Tua presença. Livra-nos da ansiedade. Aumenta, Senhor, a nossa confiança em Ti. Nos Teus cuidados, de que nada nos faltará. O Senhor se agradou de nos dar o Seu reino. Poxa, que maravilha, Senhor. Obrigado, continue falando conosco. E preserva o nosso coração em paz e alegre. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.